Olá! Você quer saber o que é uma prótese de quadril? Para que ela serve? Quando está indicada uma cirurgia de prótese de quadril? Então fique atento, pois é disso que eu vou falar nesse vídeo. Olá, meu nome é Daniel Reboledo, sou médico oncologista ortopédico e cirurgião de quadril. Caso você tenha interesse em assuntos da cirurgia do quadril, assine o canal, toque o sino das notificações, assim você não perderá nenhum dos vídeos que virão a seguir. E hoje vamos falar sobre prótese de quadril. Então, inicialmente, o que é uma prótese? Então, a prótese é um dispositivo sintético utilizado para suprir algum órgão, alguma parte do organismo que não funciona mais. Ele é utilizado aí na área da ortopedia, da odontologia, da cirurgia plástica. Em geral, essa perda funcional que acontece ou por algum desgaste crônico ou por algum acidente. Então, esse dispositivo sintético vai substituir a função desse órgão, dessa estrutura que foi perdida. Aí, quando falamos na prótese de quadril, então é esse dispositivo sintético que vai substituir a articulação que não funciona mais. Por que isso acontece? Ou porque ela foi desgastada ao longo do tempo, ou porque o paciente teve alguma doença em que houve o comprometimento da articulação. Então, a articulação do quadril é a junção do fêmur proximal com o encaixe na bacia, que é chamado de acetábulo, e se essa articulação não funciona mais, o paciente perde a capacidade de se movimentar, perde a capacidade de sustentar o corpo. Então, a prótese de quadril tem justamente essa função de melhorar a função e de ter o alívio de dor também. E quais são os candidatos à cirurgia de prótese quadril? Então, não existe um limite exato de idade. Obviamente que quanto mais criança, menor a chance do paciente ter a prótese quadril. Normalmente esse é um procedimento feito em pacientes adultos. Evita-se fazer em pacientes jovens, mas não existe um limite claro de idade. Se o paciente já tem uma perda funcional significativa, sintomas significativos, ele já pode ter alguma indicação. Da mesma forma, no outro extremo, pacientes idosos também. Então não existe um limite máximo para fazer esse procedimento. Obviamente, quanto maior a idade, maiores os riscos envolvidos e menor o benefício do procedimento. Mas se ele tem uma fratura, uma limitação, e mesmo que idade avançada ele tem condições de submeter a cirurgia e vai ter um benefício dela, essa prótese ela pode ser implantada também. Então existem alguns tipos de prótese. Então, para o paciente, que é você, eu tentar ser o mais didático possível. Então, quando a gente fala da articulação do quadril, eu falei do fêmur que se encaixa no acetábulo. Então, nós temos as próteses totais, que são aquelas que substituem tanto o fêmur quanto o acetábulo. Essas são as mais utilizadas. Mas temos também as próteses parciais, que são aquelas que substituímos apenas a cabeça do fêmur. Quando que a gente faz uma, quando que faz a outra? Normalmente a gente faz uma prótese parcial, num caso de fratura, num paciente que tem uma menor mobilidade, num paciente que não vai ter tanta atividade. Ele pode utilizar o seu acetábulo original de fábrica, entre aspas. Já aquele paciente que vai ter uma demanda maior da articulação, ele vai se beneficiar mais de uma cirurgia de prótese total. Das próteses totais, existem algumas variações, alguns modelos diferentes, como a prótese total convencional, existe a dupla mobilidade, existe a prótese com haste menor, existe a haste com haste de revisão, mas basicamente todas elas têm mais ou menos os mesmos componentes. Então, uma prótese convencional de quadril ela é formada de 4 componentes principais e cada um desses componentes vai ter uma função específica. A gente tem os 2 componentes que são implantados nos ossos para fazer a fixação da prótese com o osso e temos 2 componentes articulares, que são os componentes que vão se conectar para fazer a movimentação do quadril. Então, quais são os componentes que vão direto nos ossos? Temos o componente acetabular e o componente femoral. Então, os 2 componentes em geral são de metal. Então, em geral, são ligas de titânio, mas existem algumas variações, como cromo cobalto, como aço. E essas superfícies vão entrar em contato tanto no acetábulo quanto no canal femoral.
A fixação desses componentes pode ser sob pressão, chamado de press fit, no qual você existe alguns poros ao redor da prótese para integração dela no osso, ou pode ser fixada diretamente como interface, que é chamado de cimento ortopédico, que é o metilmetacrilato. Então aqui é um preenchedor de espaço, entre aspas, funciona como uma cola, ele não tem propriedades adesivas, mas ele só para vocês entenderem melhor. Então ele vai preencher o espaço entre a prótese e o osso e com isso fazer a fixação também. E os outros componentes, os articulares, são o liner e a cabeça. Então o liner ele se encaixa no acetábulo, então ele vai receber esse encaixe para poder fazer o encaixe da cabeça. E a cabeça femoral é uma cabeça esférica, cabeça da prótese que se encaixa na haste femoral, e essa cabeça esférica vai se encaixar nesse liner e fazer a movimentação dessa nova articulação. Em relação às superfícies que vão em contato com o osso, não existe muita variação de metal. Normalmente são feitas com ligas de titânio, que são metais que têm um módulo de elasticidade, então uma rigidez semelhante com a do osso. Então, quanto mais próximo com esse módulo de elasticidade do osso, melhor. Menos sobrecarga para o osso ou menos sobrecarga para a prótese. Eles vão ter uma distribuição de carga meio semelhante. Já as superfícies articulares, existe uma variação maior. Então, em geral, você tem esse liner, ele é feito ou de plástico ou de cerâmica. Esse plástico polietileno de alta resistência. Ou a gente vai ter uma cabeça femoral que pode ser ou de metal ou de cerâmica. Então as superfícies, as combinações de superfícies mais comuns, classicamente as mais utilizadas, são de polietileno com metal. Isso é utilizado em essa superfície que foi mais utilizada no passado e que ainda é muito utilizado principalmente naqueles pacientes mais idosos. Quando a gente tem um paciente um pouco mais jovem, que a gente necessita de uma duração maior da prótese, a gente vai usar superfícies que têm um menor desgaste. Então vai ter alguma superfície de cerâmica, que é a superfície que tem menos desgaste utilizada atualmente. Pode ser cabeça de cerâmica, liner de cerâmica, ou pode ser cabeça de cerâmica com liner de polietileno. Essas são as superfícies mais utilizadas atualmente para aquele paciente que precisa de uma prótese de longa duração. Ó pessoal, então agora eu vou mostrar para vocês os componentes das próteses, tá? Então aqui ó, a gente vê que tem o componente acetabular, aqui a gente tem os componentes femorais, temos as cabeças e o liner, tá? Então basicamente para fazer uma prótese de quadril, a gente precisa deste componente femoral, que é ele que vai fazer o encaixe do fêmur da prótese com o fêmur, tá? Componente femoral. Este é um componente femoral não cimentado, então ele entra sob pressão. Então a gente tem vários tamanhos disponíveis na sala e aí a gente coloca a prótese de acordo com o tamanho do canal femoral do paciente, tá? Depois a gente vai colocar a cabeça encaixada aqui nesse fêmur, tá vendo? Então, o fêmur serve para conectar, o componente femoral conecta o fêmur com a nova cabeça do paciente. Isso aqui é uma cabeça de cerâmica, tá? É uma cabeça que tem um menor desgaste, então uma maior durabilidade, tá? O outro componente que a gente tem aqui é o componentes acetabulares, tá? Então, esse aqui é o componente acetabular. Ele que vai se encaixar então no acetábulo, vai fazer a interface então do acetábulo do componente da prótese com a pelve do paciente, tá? Esse acetábulo também é não cimentado, ele é revestido em hidroxiapatita, tá? Que também vai melhorar a integração do acetábulo com o osso, mas ele também pode ser cimentado, tá? E dentro dele vai o liner, tá? Que é esse componente aqui. O liner pode ser de polietileno, que é esse plástico duro de alta resistência, que ele vai quebrar, vai desgastar menos. Ou a gente pode colocar um outro acetábulo, esse também é não cimentado, com liner de cerâmica também, ó. Liner de cerâmica. Então ele vai também se encaixa aqui.
Então a gente tem várias possibilidades aqui, tá? A gente pode fazer o encaixe. Esses acetábulos, eles também podem ser cimentados, ok? Então a gente pode fazer um encaixe cerâmica com cerâmica, que tem um baixo desgaste, talvez seja a superfície articular que menos desgasta hoje em dia. Porém, por ser muito rígida a cerâmica, ela tem duas complicações. Ela pode fazer um barulhinho, que chama de squeaking, ficar nheque, nheque. Isso pode acontecer numa pequena porcentagem dos casos. Provavelmente uma cerâmica mais antiga, mas isso é relatado. E por ser muito rígida, ela pode fraturar, tá? Então ele pode quebrar com algum movimento de impacto, algum trauma, tá? E quando fratura que nem um vaso, assim, então cheio de caco, cheio de vidro. Então é muito difícil fazer a revisão, tirar todos esses fragmentos. Então essa é uma complicação. Então hoje em dia uma superfície que está sendo cada vez mais utilizada é a superfície de polietileno com cerâmica. Por quê? O polietileno também tem tido cada vez maior a duração. Antigamente ele gastava muito e isso encurtava o tempo da prótese. Hoje em dia os plásticos, os polietilenos, que é um plástico, está cada vez mais rígido, cada vez maior a durabilidade. Então a gente consegue ter uma superfície sem essas complicações da cerâmica e ainda assim com uma boa durabilidade, tá? E aqui assim, por que tem duas hastes, dois tamanhos diferentes, né? Tem haste pequenininha e haste maior. Essas hastes pequenas, elas estão entrando aqui no mercado, teoricamente, para a gente comprometer menos o osso do paciente quando a gente faz a prótese. O clássico é usar uma desse tamanho, tá? Que aí deve ter uns 15 centímetros. Hoje tem essas aí que tem menos de 10 centímetros. A gente não tem certeza ainda se ela dura tanto quanto aquela, mas teoricamente ela poupa o osso do paciente, tá? Outro detalhe. Isso aqui tudo tem tamanho, tá? Então, os componentes que vão no osso do paciente, que são esse, né, o componente femoral e o acetabular, eles vão ser de acordo com o tamanho do paciente. A gente planeja isso antes da cirurgia, tá? Mas isso na hora que a gente está fazendo a prótese, a gente vai fazer de acordo com o tamanho do paciente. Então tem vários implantes disponíveis na sala para a gente escolher o mais apropriado aí para o paciente, tá? Já as cabeças, a gente sabe que essas cabeças são menores do que a cabeça natural do paciente. O ideal é que fosse o mais próximo anatomicamente dele, do tamanho natural. Por que não é? Porque isso aumenta muito o desgaste, tá? Quanto maior a cabeça, maior a estabilidade, mas maior o desgaste. Então hoje em dia a gente ainda tem que fazer algumas cabeças menores, tá? O que supre esse problema da cabeça menor, hoje em dia existem próteses de dupla mobilidade, no qual a gente consegue encaixar a cabeça dentro do polietileno e esse polietileno lá mexe. Então a gente une uma menor durabilidade da cerâmica com a maior cabeça, que é mais estável, que tem mais amplitude de movimento, tá? Então a gente tem várias possibilidades, isso depende do paciente, depende da experiência do cirurgião, tá? Mas a gente tem várias possibilidades, é importante o planejamento individual para cada paciente. E outra coisa importante de entender é em relação à por que a prótese solta ao longo do tempo. Porque quando a gente tem a conexão dessa cabeça com polietileno, com outra cerâmica, isso aqui a longo prazo vai soltando algumas partículas, né? Pequenas partículas, vão sendo soltando com o movimento. E essas partículas, elas entram na interface do componente metálico da prótese com o osso. Isso faz com que ele vá se soltando, tá? Esse aí é o maior motivo de revisão. Tem também essa prótese pode infeccionar, ela pode quebrar, pode luxar, né? A luxação acontece quando uma prótese que está encaixada, movimentando, ela sai da posição, tá? São alguns outros motivos, tá? Então isso aqui foi a ilustração assim do que é uma prótese, né? É um assunto técnico, mas que alguns pacientes podem se interessar também de como funciona esse implante que vai estar dentro do paciente. Então é importante que você entenda, pelo menos tenha uma base do entendimento de como que funciona uma prótese quadril, tá?
Então isso que eu queria dizer para vocês. Se você acha que algum parente, algum familiar vai curtir, compartilhe esse vídeo com eles, tá bom? Se tem uma dúvida a respeito de como que funciona uma prótese quadril, coloca aqui nos comentários, tá bom? Não posso dar conduta específica de casos, mas eu posso esclarecer as dúvidas de vocês com o maior prazer, tá bom? Paz e saúde para todos e até a próxima!